Então, pessoal, no bloco anterior nós estávamos aqui nessa tela falando justamente dessa questão, ou seja, estávamos na tela anterior falando dessas discussões acerca dos povos indígenas, né? Mais especificamente aqui. Falamos dessa etnocidade aqui existindo, que existiu e que ainda existe em determinados grupos e povos indígenas de regiões mais isoladas, mas alguém estava falando no momento e o sistema fechou, o aplicativo fechou, finalizando o primeiro bloco. Alguém quer se pronunciar? A pessoa que estava falando quer retomar Era eu, professor. a sua fala? Tiago. Sim, Tiago. Então, pois não, você quer retomar as suas colocações? Pode fazer isso, sim. Não, mas pode deixar para continuar a aula aí, depois a gente... Que a gente falava justamente dessa questão de como foi esse processo etnocida aqui dos povos indígenas, o quanto esses povos foram dizimados. E aí eu falava aqui que, inclusive, trouxe até já algo que vamos discutir aqui, mas eu até falei para vocês de resultados de pesquisas do próprio IBGE, que foi feito ali na primeira década do século XXI, mais especificamente, parece-me que no ano 2001, que trouxe os resultados de que nós não tínhamos, naquele momento, não existia nem 1 milhão dos povos indígenas naquele ano, conforme os relatos, os registros e daquela pesquisa, os dados daquela pesquisa. E aí falávamos que, veja, que depois de 500 anos de extermínio dos povos indígenas, aqueles que eram cerca de aproximadamente 5 milhões com a chegada do europeu, depois de 500 anos não chegava, por aquela pesquisa, não chegava a 1 milhão, né? Só para ter uma ideia de como foi esse processo de extermínio desses povos, né? E aqui nós vemos que a adoção, durante mais de 500 anos, os povos indígenas no Brasil têm resistido aos mais hediondos atentados contra a sua existência, né? Desde o período colonial, o Estado, seja português ou brasileiro, criou as leis para desaparecer os povos indígenas, ou seja, isso aqui é da própria Secretaria do Ministério que traz esse texto, quando se fala sobre as políticas destinadas aos povos tradicionais ou comunidades primitivas, né? O próprio governo, por meio do Ministério, ele já traz esse texto, isso aqui de 2001, que não houve o reconhecimento e sempre as políticas no sentido de colocar os povos indígenas como povos atrasados mesmo, e sem reconhecer o seu processo histórico, a sua luta, as suas resistências, e nem tampouco o seu legado cultural existente antes da chegada do homem branco aqui ao Brasil. Então, eles sempre procuraram resistir através de práticas políticas que, mesmo não sendo reconhecidas pelos não indígenas, souberam criar mecanismo de negociação da legislação dos não indígenas, que até hoje teimam em vê-los como seres necessitados de tutela e imprevidentes, né? Ou seja, pessoas que não têm condições de sobreviver se não for pela tutela do Estado, se não for o Estado se colocando no lugar de promover políticas paternalistas para poder dar a sobrevivência e confirmar e reafirmar a existência desses povos. Então, a luta deles é sempre no sentido deles serem reconhecidos como, de fato, povos capazes
Se eles foram capazes de viver mais 12 milhões de anos antes da chegada do europeu aqui, eles foram capazes de viver e existir, por que não? Qual a razão de se colocar agora como povos indefesos, povos aí imprevidentes, né? Ou seja, que não têm condição de se prevenir, né? Então, é nesse sentido que vem as lutas e as resistências dos povos indígenas, inclusive lutando pelas suas terras, pelas suas áreas, porque independente da ação do homem branco, eles também necessitam da terra, não no sentido de ter a terra para a exploração, para o desmatamento, para a criação de grandes rebanhos, não, mas ter a terra como sendo esta aliada que produz tudo aquilo que o homem necessita para a sua sobrevivência. Inclusive, se precisa dos frutos, eles vão lá na natureza, na época certa, cada estação do ano produz os frutos que eles necessitam para a sua alimentação. Se precisa da carne, tem a caça, que eles vão, caçam, e algo interessante, se eles encontram uma vara de porcão, né? Eles vão abater aquilo que é necessário para alimentar a comunidade aquele dia, né? Diferente do homem branco, que mata o quanto pode e enche os freezers para ficar aí guardado. Eles não, eles matam para aquele momento, porque eles querem e reconhecem que eles precisam todo dia, eles não precisam só uma vez. E que se a caça continuar solta, eles vão continuar reproduzindo. Eles vão lá, pegam aquilo que é o suficiente para a alimentação do grupo daquele dia e os demais continuam soltos para continuar produzindo para, quando eles forem novamente, ter o alimento provido pela própria natureza. E, para isso, eles precisam da terra, inclusive virgem, para abrigar os próprios animais e daí a defesa da fauna e da flora pelos povos indígenas, porque eles veem a fauna e flora como sendo essenciais para a existência dos povos indígenas, bem como até para a provisão de medicamentos que eles necessitam, uma vez que eles utilizam muito a fitoterapia, que é a medicação a partir das ervas existentes na natureza, né? Então, prosseguindo, a gente observa que o confronto dos indígenas com as frentes civilizatórias, né, ao longo da história do Brasil, ela mescla desde guerras sangrentas, né, que é o confronto armado, que, inclusive, é algo interessante que a gente precisa refletir, porque alguns autores e a história, às vezes, elas nos trazem dados assim de que muitos indígenas foram dizimados, né? Muitos povos indígenas, e isso é uma certeza, é evidente, né? Até pelos dados que nós comentamos há pouco na aula, mas a história não registra quantos homens brancos, quantos milhares de homens brancos foram mortos pelos povos indígenas, né? E houve muitas mortes também desse chamado homem branco. Mas por que isso não é registrado? Não? Porque não interessava fazer este registro, publicá-los, que isso depunha contra a capacidade deste homem chamado civilizado, deste homem branco, deste homem europeu, que não foi capaz de se safar dos ataques desses homens primitivos, né? Então, isso depunham contra essa supremacia do europeu. E, por esta razão, não se registra quantos homens brancos foram mortos pelos indígenas. E os indígenas, eles tinham
uma tática de confronto diferente do confronto do homem branco. Enquanto o homem branco promovia os confrontos sangrentos por meio da espada, né, e de armas de fogo, os indígenas eles mantinham por meio da flecha, né? Por meio da flecha, por meio das armadilhas colocadas na própria natureza, que o cara ia passando lá, de repente o laço pegava, deixava ele pendurado lá pelo pé, né? Então, era uma forma de armadilhas que eram feitas pelos indígenas que capturaram muitos homens brancos, né? E aí, volto a dizer, a história, essa história oficial não faz questão de registrar esses dados para não apresentar esse homem branco como seres frágeis e incapazes de não ter resistido, ou mesmo resistindo, mas não foram capazes o suficiente de despistarem esses homens primitivos para que não tivesse tantas mortes dos homens brancos também. Então, observamos ainda que aqui não se pode falar de uma forma única de resistência, né? Porque são várias formas de resistência. Às vezes, uma pintura é uma forma de resistência, um corte de cabelo é uma forma de resistência, né? Um gesto, um ornamento é uma forma de resistência. Portanto, não pode se falar de uma única forma. Por quê? As estratégias elas variam de acordo com os traços culturais de cada grupo indígena. Cada grupo tem os seus traços culturais e as suas formas de manifestarem, inclusive as suas festividades, as suas indignações, as suas resistências e, sobretudo, as suas vontades e as suas práticas religiosas também, né? Ficando limitadas ao seu território, ou seja, àquele povo que falam aquela língua, que tem as mesmas práticas culturais e sociais e religiosas também, agindo de forma pontual de acordo com o problema a ser enfrentado, né? Porque existem problemas diferenciados também de acordo com a região. Então, de acordo com a região, vai existir essa resistência. Se formos para o Baixo Amazonas, eles vão resistir muito no sentido da exploração, do desmatamento, da prática dos madeireiros que estão agindo com o desmatamento, desbravando e acabando, inclusive, com determinadas espécies na floresta amazônica, até mesmo derrubando árvores que, para os indígenas, as populações indígenas ou os povos indígenas, são fonte de alimentos, como a castanha, né? Que é uma fonte de alimento para os indígenas, as palmeiras do açaí para tirarem o palmito também. E aí isso é uma resistência contra esses aspectos. Para outras regiões, eles já vão resistir em relação à criação de gado em áreas que pertencem o próprio processo histórico aos povos indígenas, de que o gado ali estando presente vai contribuir para eliminar e até mesmo afastar determinadas espécies de caça e também retirar determinadas árvores, vai afetar, vamos utilizar essa palavra, afetar diretamente tanto a fauna como a flora, e inclusive produzindo resultados nefastos até mesmo para as fontes de água, para as nascentes de água, e isso prejudicando uma outra possibilidade de fonte de alimento, que é a reprodução dos peixes, e até extinguindo algumas espécies de peixes que faz parte da cadeia alimentar, não só dos indígenas, mas do homem, né? Mas para eles com mais propriedade, porque eles um dos alimentos
base da cadeia alimentar dos povos indígenas, a caça e a pesca, e os frutos naturais, né? Advindo da colheita da flora. Aí a gente prossegue para observar isso aqui, que nas últimas décadas, a nova dimensão da questão indígena, ela começa a provocar, dentro e fora do país, manifestações de toda a ordem. O estado de espírito com relação aos indígenas está mudando, porque com as políticas e até mesmo com as resoluções da ONU, né? Isso a gente encontra até na Declaração Universal das Nações Unidas, e aí tem resolução inclusive destinada para os povos indígenas, né? Isso vem mudando. E aí os países que outrora passaram por esse processo de dizimação ou eliminação dos povos primitivos, hoje eles, principalmente os antropólogos e arqueólogos, eles sentem a ausência desse referencial até para contribuir com as pesquisas dessa compreensão do homem do passado na busca de compreender melhor este presente. Então, isso vai mudando. Aqui no Brasil também, por que hoje nós estamos aqui estudando neste curso superior, essa disciplina aqui voltada para a sociologia e antropologia, dentro dos cursos de administração, de engenharia civil, de logística e de contabilidade. É justamente para compreender essa dinâmica de como a sociedade brasileira é formada e qual o legado, ou quais os legados que temos dos povos, desses povos que, por tanto tempo, ficaram na marginalidade a partir da dominação desse homem branco aqui no Brasil, né? Então, hoje já vai mudando, porque com o estudo, eu acredito que muitos de vocês, a partir dessas discussões que estamos fazendo hoje, vocês vão olhar para a história do negro, para a história do indígena, com um olhar diferenciado, porque algumas compreensões elas ficarão marcadas no nosso subconsciente e farão parte do nosso arcabouço das competências, ou seja, dos conhecimentos que vamos adquirindo, que nos dão a possibilidade de fazermos uma nova reflexão sobre tudo aquilo que conhecíamos até então. Então, essa história, esse contexto sobre os povos indígenas, eles está sendo mudado a partir com o passar do tempo. A diversidade ou as diversas entidades e organizações que se ocupavam com o problema, eles percebem a entrada de novos atores. Veja a palavra atores aqui, indo novamente, mas eu estou me referindo eu estou pegando Santos aqui como referência, então é a forma como o Santos fala sobre a entrada de novos atores, novas abordagens, suscitadas pelas próprias lideranças indígenas, que estão cada vez mais se organizando. As próprias lideranças indígenas, elas já estão se organizando e já vão em busca, inclusive, de representações políticas, né? Representações políticas, muitos procuram eleger pessoas que têm uma aproximação, inclusive de identidade com os povos indígenas também, para lutar pelos seus direitos. São aqueles ativistas, né, sociais que lutam pela defesa das minorias. E aqui, sim, nós temos aqui já, a partir da expansão de um Estado nacional, se deu a desagregação das ordens eclesiásticas e criou, né, também o primeiro mecanismo de serviço de proteção aos indígenas.
o SPI. Isso aconteceu aqui em 1910. Eles já criam esse serviço de proteção aos indígenas, mas tendo o indígena como aquela pessoa incapaz e que o Estado tinha que assumir os rumos e o direcionamento dessas populações indígenas e dizer, inclusive, o que eles tinham que fazer. Esse SPI, né, que é o Serviço de Proteção aos Indígenas, ele é criado com essa função, de dizer, não, vocês ficam melhor se vocês forem para a região X, se forem para a região Y, quando, na verdade, não é essa a visão dos indígenas, né? Então, veja que aqui, em 1910, já esse decreto 2072, do dia 7 de setembro, que é publicado, já é uma lei que preconiza e que procurava garantir e proteger os direitos dos indígenas, bem como distintos grupos sociais e mais aparelhos de poder estariam envolvidos. Isso o Lima ele traz essa referência, né? Então, vejam que aí já começa, o próprio Estado já começa a ver a necessidade de ter políticas destinadas a essas populações, né? Construindo um instrumento de dominação contra os povos indígenas, né? Veja, para dominar mesmo os povos, o Serviço de Proteção aos Indígenas visa a incorporação dos indígenas através da educação, ensino agrícola, moral e cívica e atividades físicas. Vejam aqui, nós vamos ter esse Serviço de Proteção aos Indígenas, mas para incluir os indígenas dentro da cultura denominada como sendo a cultura do homem branco. Então, nós vamos criar o Serviço de Proteção aos Indígenas e vamos, por meio da educação, ensinar eles a falar a língua portuguesa, ensinar eles a ter a visão moral e cívica de obediência às autoridades política e também vamos ensinar atividades físicas para eles, né? Para desenvolver fisicamente, até porque existiam outros fatores aí que os autores não colocam aqui, mas com reflexões de outras leituras, que em caso de haver um confronto interno, uma guerra civil do Brasil com outros povos, então esses povos primitivos eles estariam fisicamente já preparados até mesmo para o combate, né? Então, veja, o referido instituto foi utilizado como um instrumento de submissão e de cerceamento dos direitos dos povos indígenas, porque ele foi criado para submeter ao indígena nesse aspecto da submissão à vontade política e cultural do chamado homem branco, né? Com o advento aqui do regime militar, isso ocorre em 64, é um período assim que os direitos humanos eles foram praticamente banidos, né, da população brasileira. Isso nós conhecemos pela história, dado as barbáries que ocorreram no período do regime militar, principalmente contra mulheres grávidas que eram espancadas, que eram presas, que eram estupradas, bem como os estudantes que não podiam se manifestar em relação aos anseios de um país que pudéssemos chamar de fato de uma nação democrática. Então, os direitos humanos aqui, eles praticamente, essa defesa de direitos humanos deixou de existir aqui nesse período de 1964 até 1981. Foi um período assim que tivemos e temos até hoje os desaparecidos políticos. Tivemos aqui na nossa região, bem aqui no Bico do Papagaio, o confronto que ficou conhecido e é conhecido, inclusive com a repercussão maior lá fora do que aqui dentro do Brasil, como a guerrilha do Araguaia, que foi um movimento de resistência contra o regime e em prol dos direitos humanos. Muito embora muitos participantes desse movimento também almejavam uma representação em um estado político, que é o que aconteceu aí com alguns que nós conhecemos e que depois não podemos dizer que se tornaram orgulho para a política brasileira, né? E aí temos o caso de José Dirceu, que era um militante,
Aqui na guerrilha do Araguaia tivemos o Genuíno, que inclusive foi ferido na perna, foi baleado, e tratou-se ali o tratamento inicial em um hospital em Redenção, em Conceição do Araguaia, bem como outros povos outros vultos que participaram da guerrilha e que depois entraram na vida política e se deram bem como político e perderam o rumo dos ideais, passaram e preferiram seguir o rumo da extorsão e da corrupção dentro da política, né? Esse período ele foi marcado pelo desaparecimento de muitos líderes populares, entre eles os que defendiam as causas indígenas, né? Muitas das pessoas que defendiam os direitos dos povos indígenas, eles foram assassinados e foram mortos. E até hoje, a gente vê, há pouco mais de 2 meses, teve a questão daquele que foi assassinado aqui na região do Amazonas, né? Que era uma figura importantíssima que defendia os direitos dos povos indígenas e foi assassinado. Então, veja que isso ainda é uma prática existente no nosso país, porque contraria para os indígenas conquistar os seus direitos, inclusive da terra, das terras indígenas, e isso entra em confronto com o pensamento principalmente dos grandes latifundiários, que lutam e querem a posse da terra para a criação dos seus rebanhos. E a terra continua sendo sinônimo de poder. Quanto mais terra se tem, mais poder se representa ter em relação aos que não têm. Vejam que aqui foi se construindo instrumento de dominação contra os povos indígenas. O Serviço de Proteção Indígena visava a incorporação dos indígenas através da educação, isso aqui nós já falamos, né? Já falamos aqui do regime militar também, e aqui nós temos que é importante ressaltar que, a partir dos anos 70, aqui do século XX, né, ocorreram maiores manifestações e mobilização no Brasil. Foi o período das assembleias indígenas, quando começam as assembleias indígenas, que eles começam a dizer, opa, nós somos indígenas, eu sou do Baixo Amazonas, mas tem você que é indígena lá do Rio Grande do Sul, tem você que é indígena lá do Nordeste, mas os problemas que afetam vocês lá também afetam nós aqui. Então, vamos caminhar, vamos formar as nossas assembleias em defesa dos nossos povos, né? E aí começa as representações de diversos povos indígenas, já reunindo em assembleias, e aí também ficou conhecido como o início de uma ampla articulação dos povos indígenas para ter uma legislação que os defendesse. Aí nós tivemos, até nas eleições de 1986, quando foi as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que se instalou em 87, que foi a Assembleia Constituinte responsável pela elaboração dessa atual Constituição em vigor no Brasil, já se elegeu, inclusive pelo Estado de São Paulo, foi eleito o Juruna, que era um indígena, que ele veio, os indígenas de São Paulo reuniram para colocar representantes seus mesmo, um índio lá dentro do Congresso Nacional, para defender as causas dos povos indígenas, né? Aqui, em 1980, o movimento indígena foi marcado por várias mobilizações reivindicatórias, o fim da ditadura e a volta do Estado de Direito, que aí o chamado período de ditadura, ele encerra justamente ali com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney para presidente e vice, pela mesma ordem da fala inicial, a presidência e vice-presidência da República, que aí já saem, os generais já deixam de ocupar o poder como presidentes da República. Isso foi já uma abertura para a formatação dessa nova Constituição, que trouxe, pelo próprio texto constitucional,
a escolha direta, o voto direto para presidente da República, que ocorreu aí no ano de 1990, com a eleição, já o presidente Fernando Collor de Mello, que foi eleito, onde ele concorreu com vários outros candidatos a presidentes, que aí estava o Mário Covas, era candidato a presidente, o próprio Lula era candidato, Domingo Afif, Paulo Maluf, são nomes bons, né? Mas outros tantos. Eu sei que naquela época parece-me que existiam, não lembro bem, mas era cerca aí de uns 10 candidatos a presidente da República, né? Ulisses Guimarães também, né? E, finalmente, o Collor foi eleito em 1990 e que depois, ali, já no final de 1900, já em 92, ele passou pelo processo de impeachment pelo Congresso Nacional, né? Finalmente, chega ao fim a ditadura e começa o período da redemocratização e de profundas mudanças no contexto nacional, que são essas pontuações que eu acabei de fazer para vocês. Na citada década, a mais importante conquista foi o direito outorgado pela Constituição de 1988, que é essa Constituição que recebe, inclusive, o nome de Constituição Cidadã, justamente por essa capacidade e possibilidade, pelo próprio texto constitucional, da participação do cidadão nas manifestações pela conquista dos seus direitos e, inclusive, do estabelecimento de políticas que são as questões reivindicatórias para as políticas que, de fato, atendam às necessidades dessa pluralidade social e cultural brasileira. E foi a partir daí que os indígenas se fizeram representados no cenário político e jurídico perante o Estado, né? E segmentos da sociedade. Só um momentinho. Continuando, os animais aqui se alvoroçaram. Então, essa aqui nós já falamos que, a partir daí, os indígenas se fizeram representando nesse cenário, tanto no campo político, né, com a representação política, e no campo jurídico, porque agora a Constituição os contempla também. E aqui nós chegamos ao final dessa nossa discussão, da nossa aula de hoje, e eu coloco agora, nós temos ainda aqui 2 minutos, e se alguém tiver uma fala a fazer, nós estamos abrindo para vocês